Olá, eu sou o professor Flávio Tambellini e vamos estudar escoamento compressivo, capítulo 5 e última parte, ok? Então aqui nós temos a temperatura sobre a temperatura de estagnação em função do número de Mach, a pressão sobre a pressão de estagnação em função do número de Mach, a área sobre a área crítica em função do número de Mach. Aqui, ó, tem que tomar cuidado. Por exemplo, para essa relação de área 15, nós vamos ter um valor de número de Mach subsônico, e nós vamos ter aqui do outro lado o número de Mach supersônico. Tá? Lembrando que o Mach se torna supersônico acima de 1 e é subsônico abaixo de 1. Aqui, aquelas figuras são essas equações, e eu fiz uma coisa que está no próximo slide. Se nós tivermos a relação de área e quisermos encontrar o número de Mach, cai numa equação de segundo grau, que dá um pouquinho de trabalho. Então eu montei uma tabela. Essa tabela aqui, ó, o número de Mach, temperatura sobre a temperatura de estagnação, pressão sobre pressão de estagnação, relação de área. Por exemplo, se a relação de área é 15, aqui, ó, por exemplo, nós vamos ter um número de Mach entre 0,02 e 0,04. Vamos ter também um número de Mach entre 4,2 e 4,4. É só interpolar, é fácil de achar. Aqui são aquelas relações, mas para cá é igual a 1,4, né? No caso é para o ar. Vamos ver o último situação aqui, que é o choque normal, tá? Não entre em choque, só vamos ver o choque normal. O choque em si ele é descontínuo, tá? Por causa das ondas, que há uma perturbação aí no escoamento. A espessura do choque é 4 vezes o caminho livre, médio das moléculas dos gases. Então a gente aplica um volume de controle. Então, na superfície aqui, na seção 1, é contínua, e na seção 2 também ele é contínuo, ok? Mas não dentro do choque. Nós temos aqui a equação da continuidade geral, equação da quantidade de movimento linear, primeira lei da termodinâmica, variação de estado, variação de entalpia e variação de entropia. Bom? Considerações para o choque normal. A área é constante, não tem nenhuma força Rx, no caso poderia ser as forças de cisalhamento devido ao atrito, não tem transferência de calor. Tá? Então nós temos aqui a equação da continuidade, da quantidade de movimento linear, juntando as duas, fica nessa equação, se torna nessa equação aqui. Ok? E aqui nós temos a primeira lei sem a transferência de calor. Tá? Então, a entalpia e a estagnação, elas são iguais, H01 igual a H02. E o processo não é isotrópico, né? Depois do choque, você tem um aumento de entropia. Tá? E o ΔH é o Cp vezes T2 menos T1. Tá? E essa aqui é a equação de estado, pressão é igual a densidade vezes o R vezes o T. Bom, o que nós podemos ter nesse escoamento, né? Variação de área, atrito, transferência de calor, né? Eles foram eliminados. O choque normal pode ocorrer apenas quando o escoamento na entrada é supersônico. Tá? Se ele for subsônico, não acontece. O que acontece então? O fluido se ajusta violentamente às condições ajusantes devido à descontinuidade dentro do volume de controle, né? Onde está ocorrendo o choque. Tá? Então, assim, acontece uma desaceleração muito forte, ok? Então, o que vai acontecer? A velocidade vai diminuir, a temperatura aumenta, a pressão aumenta, a densidade aumenta, a pressão de estagnação diminui e a temperatura de estagnação permanece constante, tá? O choque, ele é adiabático e irreversível, tá? Então, ó, no caso, a velocidade diminui, tá? A velocidade do som vai aumentar, que a temperatura vai aumentar e o número de Mach vai diminuir, tá? Que isso é o que acontece. Então aqui nós temos um choque, tá? A seção 1, uma condição de pressão 1 e temperatura 1, acontece o choque, tá? A pressão, tem aqui a variação de pressão de estagnação, mas a temperatura de estagnação é a mesma, tá? Tem um aumento aqui, né? O aumento da temperatura, ok? Então, essa aqui é a característica de um choque, diagrama de choque normal da temperatura em função da entropia.
Nós temos dois escoamentos subdimensionais, a linha de Fano, que é o escoamento com atrito e sem transferência de calor, tá? E a linha de Rayleigh, que é o escoamento sem atrito e com transferência de calor, que nós já estudamos lá no começo, tá? E aí o choque normal obtido pela superposição dessas duas curvas, tá? Você junta um escoamento da linha de Rayleigh com a linha de Fano, você obtém onde ocorre o início do choque e o final dele, tá? P2 sobre P1 vai ser a intensidade do choque. Aqui nós temos as relações das equações para o choque normal, a relação entre o número de Mach na seção 1 e na seção 2, a relação entre as pressões de estagnação, tá? Com Mach na seção 1. Para o ar, nós temos essa relação, que é bem mais simples, e aqui temos também a relação entre as pressões de estagnação. Então, a gente pode usar essas relações aqui já direto, tá? Aqui as relações entre as temperaturas, e aqui, no caso, para o ar. Relação entre as densidades, ou velocidade, e aqui para o ar, ok? E aqui um gráfico que acontece com, em função do Mach na seção 1, que acontece com o Mach na seção 2, essa linha em laranja, e que acontece com as pressões de estagnação, tá? A razão entre a pressão de estagnação 2 e 1 em função do Mach de entrada, ok? Então é só isso, um grande abraço.